165 anos do presbiterianismo aqui no nosso país. Isso é bacana demais, maravilhoso, isso é fantástico. Só que não foi só dia fácil. Como talvez o seu dia não esteja muito tranquilo, gente boa. Talvez seu dia esteja meio complicado. Sua semana, seu mês, seu ano, seu tempo todo de vida, tem horas que dá umas atrapalhadas. Não é desse jeito? O trem é doido, né? Quando os missionários vieram para solo brasileiro, não foi fácil também, não. Foi difícil. Quero falar para você, pastor que está aqui, e hoje tem mais pastor do que gente aqui, viu? Tá doido. Pastor é diferente. Mas eu quero falar para você mesmo, pastor, também que está aqui, que tem dia que você está desanimado, tem dia que você está chateado, tem dia que você quer chutar o pau da barraca. Mas quero falar para você que é membro dessa igreja, membro de qualquer outra igreja que esteja aqui presente. Quero falar com você que ama o Senhor Jesus Cristo e mora aqui nessa cidade, mora nessa região. E tem dia que você fala assim, rapaz, está muito difícil pregar o evangelho, está complicado demais, não estou mais com vontade. Aí tem hora que dá umas doideiras na cabeça do ser humano, né, que ele fala assim, eu não vou nem servir mais a Cristo também, porque não está adiantando. Tem hora que dá essas coisas doidas na cabeça do homem. Eu quero falar contigo nessa noite. E quero falar contigo através de um texto das Sagradas Escrituras que eu amo demais. E que em dias complicados da minha vida, eu paro para pensar nele, principalmente como ministro da palavra do Senhor. Quero convidar para você, para a gente ir lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 5. Você olha para essa igreja e fala assim, rapaz, mas que igreja complicada, né? Tá doido. Mas tem horas que as igrejas elas ficam complicadas. Então, para você que é corintiano, não é só você que é complicado não, tá? Calma o seu coração. Mas tem horas que o trem fica complicado. Tem horas que a igreja esquece o papel dela, de ser sal e luz nessa terra. E aqui Paulo escreve essa igreja que é complicada, que tem suas dificuldades, que tem suas lutas, mas precisa entender uma coisa: o que nos move aqui nesta vida, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Cristo, vivendo com Cristo e anunciando Cristo, não é a nossa capacidade intelectual, não é a nossa força, não é as finanças que a gente tem, mas é a graça. Aquilo que nós acabamos de cantar agora há pouco, a maravilhosa graça. E o texto de 2 Coríntios capítulo 5, do verso 11 até o capítulo 6, verso 3, diz assim: E assim, reconhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Olha, porque se nós enlouquecemos, é para Deus, e se conservemos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles mesmo morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos segundo a carne, deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, verso 17, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que agora se fizeram novas.
Ora, tudo convém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Querido, a graça maravilhosa de Deus, a graça soberana de Deus, é a doutrina mais elementar da teologia reformada. Porque, querido, é a graça de Deus que se aplica na minha vida e na sua vida, na nossa vida pessoal, no nosso ser, naquilo que nós somos. E também, querido, é na vida pessoal que tudo começa. É nessa maravilhosa compreensão dessa graça, na nossa vida íntima, que nós começamos a perceber, de maneira clara e maravilhosa, o fato de que Deus tem reservado para cada um de nós algo maravilhoso, se nós estivermos em Cristo Jesus. É através dessa graça, querido, que a igreja, ela é movida. A graça na vida da igreja, querido, ela se manifesta em uma coisa muito importante, e eu espero que essa igreja que está nascendo aqui tenha isso no coração, as igrejas aqui presentes tenham isso no coração. Ela se move através da evangelização, porque quando a gente compreende o que significa a graça na nossa vida, nós somos motivados a evangelizar. Quando Simon chegou aqui, isso aqui era um país católico, idólatra. Ele olhou para isso, olhou para as dificuldades, mas ele não deixou de falar da graça de Cristo. Então, gente boa, olha para mim aqui. Se aqui é uma cidade católica, você tem a palavra de Cristo. Para com essa bobeira. Prega o evangelho. Sai pelas ruas pregando o evangelho, criatura. Porque a graça de Deus está com você. Querido, agora esse negócio de evangelização tem mudado também, né? Porque o povo hoje tem evangelizado por uma motivação errada. Hoje se motiva, querido, apenas com aquele desejo de encher uma comunidade. A forma que se faz isso não está nem aí. Se evangeliza também por constrangimento e não por boa vontade. Não, se eu não fazer isso aqui, o pastor vai reclamar da minha vida, o presbítero e todo mundo. Esquece que quando a gente é alvo da graça, quando você é impactado pelo poder do Espírito Santo na sua vida, o seu maior desejo é também que outros entendam desta graça. E se você não tem tido isso no coração, meu querido, se não tem ardido no seu coração o desejo de falar de Cristo, de anunciar da salvação, meu querido, tem algo errado na sua vida. Você jovem que está aqui, adolescente que está aqui, faculdade é um campo missionário, criatura. É lugar que precisa de meninos e meninas consagrados, cheios do Espírito Santo, para falar do amor de Cristo, para anunciar as grandezas de Cristo. Quando a gente é alvo da graça, a gente entende isso. A gente não evangeliza por ganância também, não. Mas é por boa vontade, de ver pessoas transformadas. Então hoje não tem falta de motivação para evangelizar, não, querido. O que tem é uma troca de motivação a respeito do que é evangelizar.
Agora a pergunta que fica para nós nessa noite é o que de fato nos motiva a nós exercermos aquilo que Paulo falou aqui. Um ministério, o melhor e o maior ministério que tem, o ministério das boas novas de salvação. Meu querido, minha querida, você tem um ministério dado pelo Senhor. Se você é crente em Cristo Jesus, lavado no sangue do Cordeiro, o maior e melhor ministério, o ministério de anunciar as grandezas de Cristo. Se tem um trem que rasgou meu coração há um tempo atrás, foi na época da campanha eleitoral aí. Dos dois lados, direita, esquerda, meio, alto, baixo, todo mundo falando com a empolgação, com a coisa ardente no coração dos seus candidatos, brigando, falando alto, acordando 5 horas da manhã para fazer carreata. E no meio disso tudo, homens e mulheres de Deus, que quando é para falar de Cristo, acordar de madrugada para orar, jejuar, clamar o derramamento do Deus eterno sobre a vida de alguém, sobre a vida de uma cidade, sobre a vida da igreja, isso não faz, porque os olhos não estão na graça. Ô gente boa, olha para mim aqui, é a graça que sustenta a gente, o governo é de Deus, não é do homem. Paulo escreve para essa igreja falando: moçada, vocês esqueceram o que é graça. E lembra aqui que essa segunda carta aqui de Paulo, a igreja de Corinto aqui, você vai ver que ele vai estar declarando aqui a sua motivação de manter ali firme no seu ministério. Para a pastorada que está aqui, ó, para de reclamar da vida, gente boa. Vá trabalhar, acorde de madrugada, vai evangelizar, vai pregar o evangelho, vai discipular. Os presbíteros também, os diáconos também, o pessoal da sociedade interna também. Para de reclamar, gente boa. Ficar reclamando que o trem está ruim, que não sei o quê, que o pessoal não está nem aí. Paulo passava por isso aqui também. Chega lá, o pessoal de Coloé lá, chega lá e troca uma ideia com ele, fala: ó, o trem não está bom para o seu lado não, Paulo. O pessoal está falando mal lá do seu ministério, lá falando que você nem apóstolo é. Então você está tendo oposição. Basta você ir na primeira carta, no capítulo 4, você vai ver isso tranquilamente. Mas sabe por quê? Porque alguns ali eram contra o evangelho que Paulo pregava. Capítulo 4 aqui da segunda carta você vê isso. E qual que era o evangelho que Paulo pregava, gente boa? Ele apontava para Cristo, ele anunciava Cristo Jesus. Ele não estava aí pensando se ele ia falar com uma palavra bonitinha ou não, com uma retórica legal ou não, mas ele apontava para Cristo, ele mostrava a Cristo, ele mostrava o homem pecador que carece da graça, da misericórdia de Deus, que carece da salvação em Cristo. Como você que está aqui, se você não tem Cristo Jesus como Senhor da sua vida, você nessa noite tem que entender isso, e buscar a Cristo, e ter a sua vida salva e remida pelo sangue do Cordeiro. Paulo anunciava, era isso, gente boa? Ele não anunciava placa de igreja, não. Ele anunciava o Deus vivo, que nos salvou, que nos remiu na pessoa de Cristo Jesus. Diante da luta ali, das pessoas falando mal dele, da oposição, qual que é a reação do apóstolo Paulo diante de tudo isso, querido? Se você for olhar em 2 Coríntios capítulo 12, verso 15, Paulo vai mostrar aqui que ele não desiste, mas ele resiste, por amor àquela igreja que ele quer ver crescendo, desenvolvendo nos caminhos eternos do Senhor. E por que ele não desiste, querido? Por que ele não desiste daquela igreja? Por que ele não desiste do chamado? Por que ele não desiste ali do ministério? Por que ele não desiste de olhar para Cristo Jesus? O que motivou isso? Você pegar as cartas de Paulo, começar a ler as cartas de Paulo, ler Atos, você vai ver que história mais linda é a vida de Paulo. Um homem que sofreu e sofreu muito, um homem que foi humilhado muito, um homem que foi rejeitado por aquela igreja de Corinto, mas ele falou: opa, pera aí, meu filho, eu sou chamado pelo Deus eterno para estar aqui eu vou ficar e pregar o evangelho, com amor, com cuidado, com graça e com verdade. E se você for olhar no capítulo 1, verso 12, Paulo aí responde para a gente. O que motivava ele, o que sustentava ele a continuar firme, não era a sua capacidade intelectual, não era o seu vigor físico, era a graça de Deus.
É a graça de Deus que tem que motivar a gente. É a graça de Deus que sustenta a mim e a você. Por isso que nessa noite eu quero conversar com você, tentar ser rápido aqui, porque senão o Petrônio fica bravo comigo, sobre a graça de Deus como motivadora do nosso viver cristão. Como nosso viver como homem e mulher de Deus. Primeira coisa então, eu peço que você fique aberto aí no texto de 2 Coríntios, capítulo de número 5. A primeira coisa, querido, que a gente tem que olhar para esse texto aqui está no verso 11. E esse texto nos ensina no verso 11 que a graça de Deus é que gera temor no nosso coração. É que gera temor no coração do cristão. Observa aí no versículo 11 que Paulo diz, conhecendo o temor do Senhor. Paulo aqui, ele está consciente do temor do Senhor. Ele tem consciência disso daqui. Por isso ele começa o verso de número 11 usando a expressão, e assim. Porque ele está mostrando que esse conhecimento de Deus, querido, se dá devido ao fato de que todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Deus e prestaremos conta. Basta você levar o seu olho um pouco mais acima, no verso número 10 aí do capítulo 5. Gente boa, você e eu um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. Meninos e meninas que estão aqui, homens e mulheres que estão aqui, se você acha que ninguém está vendo você na frente do seu computador, na frente do seu celular, o Deus eterno está vendo. Compreender, gente boa. Esse Deus maravilhoso, que é onisciente, é onipresente, é maravilhoso, porque nos ajuda a entender que não há como fugir dele. E o dia que você está passando pelos perrengues, você tem que entender que você não está sozinho, que ele está contigo. Paulo entendia isso, querido. Então é por isso que ele escreve para esta igreja dizendo, olha, um dia eu, um dia vocês, nós estaremos diante do trono de Cristo e nós vamos responder a esse ministério que ele nos concedeu. Paulo aqui, querido, está olhando para Deus, para o seu tribunal, onde todos nós um dia seremos julgados. Ele nos deu o ministério das boas novas de salvação. Você foi salvo para viver para Cristo, amar a Cristo e falar de Cristo. E para com essa frescura de, eu tenho que falar só com a minha vida, com os lábios, não. Então você não lê Bíblia, criatura. Porque a palavra de Deus fala, como crerão se não há quem? Pregue. E a salvação vem pelo ouvir o que é a palavra de? Você tem que falar, parceiro. Com os lábios e com a vida também, não tem como desassociar as coisas não, criatura. Para de frescura. E vamos seguir. Paulo também, ele chega aqui e fala o seguinte, olha, conhecendo o temor do Senhor. Isso aqui é bacana demais. Sabe por quê? Porque Paulo está falando assim, meus queridos, a nossa reação deve ser de temor do juízo do Deus eterno, do juiz que julga com justiça. Falou, bicho, vocês conheceram mesmo, vocês sabem mesmo quem é Cristo? Porque se você soubesse, você não fica brincando com Cristo, não. Você não fica brincando com as coisas de Deus, não, gente boa. Ele está falando isso, falou que acorda para a vida. Acorda. E ele ainda fala assim, nós somos cabalmente conhecidos por Deus. Sabe por que Paulo está falando isso? Paulo está nos alertando aquele povo dizendo que as nossas intenções, as nossas manifestações, elas vão ser constantemente manifestadas diante de Deus, porque Deus conhece o nosso ser, Deus conhece as nossas intenções, Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece o nosso coração. Gente que na igreja levanta a mão, fecha o olho, dá glória a Deus, aleluia, chora, mas quando sai é uma miséria. Não tem piedade. E quando está na igreja também, porque fala mal de todo mundo dentro da igreja. Salvação não é coisa para ficar brincando, não, gente. É coisa séria. Salvação é algo maravilhoso que nós recebemos do Senhor para mostrar a este mundo a grandeza de Cristo com a nossa vida, mas principalmente com o Evangelho que transforma. Então Paulo aqui, querido, ele sabe que é o temor do Senhor, e é nesse temor do Senhor que ele aqui realiza o seu ministério. E sabe por quê? Porque ele tem consciência que ele é dirigido por Deus.
Basta você ver aí 2 Coríntios capítulo 5, verso 12 e verso 13. Ele está falando, eu sei, é o Deus eterno que me dá a vitória. E é por isso, querido, que no versículo 11, Paulo está dizendo aqui que o ministério dele é realizado no temor do Senhor. Aqui, querido, não é um pavor alucinante, mas sim um reverente temor do juízo divino. Sabe qual é o grande problema nosso? É que muitas vezes nós olhamos para o temor a Deus com medo. E nós não paramos para pensar que nós temos que olhar para esse temor a Deus em adoração, entendendo que Ele é justo e Ele vai agir com justiça. Então a gente tem que conhecer esse Deus verdadeiramente. Ô gente boa, deixa eu falar um negócio para você. Você que é dessa igreja, você que é qualquer de outra igreja, sem leitura da Bíblia, sem vir na escola bíblica dominical, sem vir em estudos bíblicos, você não consegue ter o entendimento da palavra de Deus, daquilo que Deus quer para a sua vida. Você não entende o que é temor. Esse temor é de adoração, não é de medo. Você não tem que ter medo de Deus, você tem que amar a Deus. Gente que vive com medo de Deus, homens e mulheres, que você perguntar assim, você crê que você é salvo? Se eu morrer e quando eu morrer tiver, né, ou se Jesus quando voltar e eu tiver tudo beleza, eu vou ser salvo, né? Não entende o que é salvação? Não tem certeza de nada? Não entendeu o que é temor? A graça nos leva a temer. A graça nos leva a temer em amor esse Deus maravilhoso, sabendo quem nós servimos. Meus amados irmãos, todos nós devemos examinar a nossa vida, todo dia, como se nós estivéssemos diante do tribunal do Deus eterno. Depois você lê lá Hebreus capítulo 4, verso 13. Você tem examinado a sua vida todos os dias, como se você estivesse diante do tribunal de Cristo? Mas pastor, o que temor tem a ver com a graça de Deus? Os pastores que estão aqui falaram, quero ver o que ele vai aprontar agora. Vamos lá então. Eu convido para você a ler esse texto, que esse texto aqui, ele é bacana. Vamos lá, Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo de número 16. Se você tiver com a caneta aí, grifa esse texto aí na sua Bíblia. Ô gente boa, você que há muito tempo está na igreja, mas até hoje não tomou um rumo na sua vida, grifa esse texto aí. Apocalipse 16. Os meninos e as meninas, jovem adolescente que está aqui, que acha que a igreja é chato e que tudo é chato e que só eles são os bacana, grifa aí. E vocês estão perdendo um tempo bom, hein? Porque um adolescente consagrado ao Senhor é bacana, hein? Vamos lá. Apocalipse 16, verso 8 e verso 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar os homens com fogo. Quem está sendo queimado com fogo aqui, pessoal? Quem? Os homens, pessoas, né? Olha só o verso 9. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem o quê? Eles estão sendo queimados, mas eles não se arrependem, eles não dão glória a Deus, eles continuam com o coração duro. Agora vamos lá para o verso 21. Segue aí, 21 aí. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo o quê? Aí você fala, esses caras têm que ir para o inferno mesmo. Tá doido, tá sofrendo lá e ainda está blasfemando. E quando eu e você passa por sofrimento, querido, e a gente reclama de Deus. E quando eu e você passa por lutas e a gente reclama de Deus. O que eu quero dizer, meu querido? Esse texto aqui mostra que esses homens estavam sob o juízo de Deus. Eles estavam sofrendo pleno juízo de Deus. Querido, só que eles não se arrependeram. E sabe por que eles não se arrependeram? Porque eles não tinham o quê? Temor. Por isso, querido, temor de Deus é graça de Deus na nossa vida. E por um simples motivo, Deus não concede no coração de todos os homens o seu temor, mas somente naqueles que Ele o quê? Chama.
Para de achar que esse negócio de um dia eu vou querer Deus, agora eu não quero. Para com essa bobice. É graça, querido. Você só se dobra a Cristo. Você só se coloca diante de Cristo se o Cristo eterno, na bondade dele, tocar no meu e no seu coração. Se o Espírito Santo for derramado na minha vida e na sua vida. Senão nós não dizemos, Abba, Pai. É graça. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios que nós somos salvos pela o quê? Graça. Para de achar que você é alguma coisa, criatura. Não é nada não. Nem eu, nem você, nem ninguém. Se o Deus eterno, pela sua maravilhosa graça, não tivesse nos concedido essa bondade maravilhosa e nos fizesse nos render a Ele, nós seríamos como esses homens aqui de Apocalipse. Nós sofreríamos o juízo de Deus. Então, querido, eu quero falar para você que temor do Senhor não é algo que flui do coração naturalmente, não, tá? Nenhum homem nasce com temor de Deus no seu coração, por um simples motivo: temor de Deus é graça de Deus. É graça, querido. É a graça de Deus em nós. É por isso então que o apóstolo Paulo aqui fala que a motivação dele é a graça de Deus. É a graça de Deus que o faz temer quando ele pensa no tribunal de Deus. É a graça de Deus que o motiva a pregar o evangelho. Segundo, estou acabando. Ele fala para nós também, no verso de número 14, que é o amor de Cristo que nos constrange. E constranger aqui traz um significado de pressionar, nós somos pressionados. Paulo está falando que nós somos pressionados por Deus na nossa vontade. Então, meu filho, quando Deus chama a gente vai. Vai, não é a gente que escolhe, não é aquela brincadeira antiga que a gente tinha assim, ó. Lembra quando você estava afim lá do menino, a menina, o menino estava afim da menina, pegava aquelas rosas e ficava, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Não é mais isso não, gente boa. Com Deus não é assim não. Não é a gente fala assim, eu te quero, não. Ele fala assim, eu te quero, meu filho. Você vem. E a gente vem. Porque o amor dele nos constrange. Paulo fala de uma pressão que motiva e que move o homem, então, ele a agir. Quando nós recebemos a Cristo e esse amor que foi derramado sobre nós, que nos constrangeu, que nos chamou a consciência em Cristo, também nos pressiona, também nos faz agir para falar dele a outras pessoas. Por isso, só prega o evangelho quem de fato ama a Cristo. Senão você não prega. Porque você não entendeu. Então outra pergunta fica aqui, querido. O que constrange Paulo a agir? O amor de Cristo. Paulo está mostrando então que ele e que todos nós, os crentes em Cristo, nós estamos completamente dominados pelo amor de Cristo. E é por isso que ele fala, agora Cristo vive em nós, em mim. É isso, querido. E aí por isso que ele fala, olha, um morreu por todos. Logo então, o nosso coração é pressionado a servir a esse Deus que morreu pelos seus escolhidos, por aquele que ele chamou. E esse amor é um desejo incontido, querido, no nosso íntimo. O desejo de fazer a vontade de Deus, de viver para esse Deus. Um outro texto aí para você pegar e falar, rapaz, eu não estou precisando disso aqui, hein? Vamos lá. Gálatas 2, verso de número 20. Gálatas 2, versículo de número 20. Esse texto é maravilhoso. O Espírito Santo pastoreia a gente de maneira fantástica nesse texto. Gálatas 2, versículo de número 20, diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vou falar, vocês estão todos desanimados, tinha que dar glória a Deus e aleluia. Só porque eu falei, né? Se eu não tivesse falado, vocês não tinham dado. Bonito para a cara de vocês. Rapaz, você tem que ler um texto desse na sua casa, você tem que dar glória a Deus e aleluia, criatura.
Você serve a um Deus maravilhoso, um Deus que tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. Paulo está falando da suficiência de Cristo aqui. Ele está falando para a gente que diante do amor de Cristo, dessa obra maravilhosa, salvífica de Cristo, eu e você, nós temos que entender como ele entendeu. Não tem mais sacrifício, porque o sacrifício já foi realizado por Cristo Jesus na cruz. É por isso que a graça de Deus nos basta, querido. Por isso que ele fala assim, basta, já foi feito. A gente não necessita de outro motivo, a gente não necessita de outro incentivo. Você quer um incentivo, então, para você evangelizar, ser motivado? Pensa naquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz. Pensa nisso. Depois você vai lá, em 1 Coríntios capítulo 15, e lê tudo. Lê tudo. Lembra lá no final que ele fala assim, graças que nós temos a vitória por meio de Cristo. A ressurreição nos dá essa certeza, querido. Paulo, no verso 15 ainda, ele vê e mostra para nós que pregar o evangelho é resultado da graça também. Não é méritos, querido. É isso que me motiva todo dia a pregar o evangelho, a falar do amor de Cristo. Não é méritos nossos. Sabe por quê? Porque agora a nossa vida, ela vai ser gasta assim individualmente para Deus, e não mais para a nossa vanglória. Nós não pregamos para a gente ser mais aceito por Deus. Nós pregamos porque nós queremos que outros também entendam esse amor maravilhoso. A gente não prega por riqueza. A gente não prega para obter poder. A gente não prega agora mais para viver para nós, mas é para o Senhor. Então, querido, Paulo está ensinando aqui que os nossos interesses não podem ser mais as motivações para a nossa vida. Sabe por que muita igreja racha? Sabe por que muita igreja divide? Porque os interesses começam a ser os nossos e não do Senhor. Porque o do Senhor é unidade. Sabe um negócio que eu espero que tenha aqui em Cáceres? Unidade. Entre as 3 igrejas. Porque assim o povo de Deus vai sair vitorioso. Isso é necessário. Estava hoje lá no projeto, esqueci o nome, como chama lá, varão? Clube da Bíblia, mas o lugar lá? Juco, lá no Junco. Rapaz, coisa fantástica. Os moleques lá ouvem a palavra de Deus antes de dar para o futebolzinho. Aí eu perguntei para o varão ali, falei, rapaz, toda semana? Não, pastor, é só de 15 dias, porque falta gente e tal. Rapaz do céu. Ô igreja! O que está acontecendo? É a igreja de Cristo, é o trabalho de Cristo, não é da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da 10ª, não. A gente tem que unir. Fui pregar no aniversário da Igreja Nova Jerusalém, na Itangará, aprendi algo fantástico com o meu querido Francisvaldo ali. As igrejas lá não tem trabalho, vai todo mundo para o aniversário da igreja. Eles se juntam para pintar a igreja, para ajeitar a igreja, todo mundo junto, numa só fé, num só coração, num só propósito. Rapaz, pelo amor de Deus. Aí eu perguntei para a irmã lá, falei, quanto que gasta alguém para lanche para essa molecada aqui? 150, tal. É um pessoal que ajuda e tal. Falei, então, toma aqui. Doei também. Rapaz, porque um trem desse, o seu bolso não se converter, esquece, parceiro. Fiz um propósito lá na igreja, lá. Eu gosto muito de lançar desafio para a igreja. 5 desafios. Até o final do ano. Primeiro desafio, ler todo o Evangelho. Aliás, todo o Novo Testamento. Todo. Em 30 dias. Aí você fala, não tem como. Claro que tem, rapaz, 10 capítulos por dia. Para de assistir TV. Para de assistir jornal. Para de assistir o Big Brother. Uns crentes que assistem Big Brother, velho. Trem doido. Doido, trem é maluco. 30 dias. Leu o Novo Testamento. Segundo propósito que eu lancei lá para a igreja. Ser instrumento de graça na vida de alguém. Ser generoso, abençoar a vida de alguém, cuidar de alguém, fazer alguma coisa. Não é ofertar com dízimo e oferta, porque meu filho, dízimo é... Você sabe que isso aí você tem que fazer, né? Se é crente no dizima, você está meio ruim das ideias. E você também não oferta, você está ruim das ideias também.
Vamos lá, ser generoso, vai lá e faz um serviço com alguém, presta ajuda para alguém. Terceiro, para você entender essa graça de Deus, que a gente precisa na nossa vida todos os dias, fazer discipulado com alguém. Faz discipulado. Evangeliza, traz a pessoa na igreja, para ouvir da palavra de Deus, leva ela nos trabalhos da igreja. Se envolver com a igreja. Um outro propósito. Sabe por quê, querido? Porque isso tudo é graça de Deus na vida da gente. A gente não começa a viver mais para nós mesmos, mas nós vivemos para o Senhor. Meu querido, estou falando sério contigo. O que você tem feito? O que você tem vivido para o Senhor? Cáceres tem 100 mil habitantes, não é isso? Cáceres tem 100 mil habitantes. Nós temos 3 igrejas presbiterianas aqui, que se juntar as 3 não dá 200 pessoas. Se isso não envergonhar a gente, se isso não trazer uma profunda reflexão ao coração da gente, algo está errado. Simon, tu chegou num lugar difícil, olhou para a graça, sonhou para aquele lugar, arregaçou as mangas, porque ele olhou para a graça. No verso 16, então, Paulo diz: não conhecemos mais a Cristo segundo a carne. Ele está mostrando aqui, querido, que o nosso relacionamento com Cristo não é mais segundo o preceito humano, mas é um novo relacionamento. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele está falando para nós no verso 17, as coisas antigas já passaram, eis que elas se fizeram novas. Ele está falando que a nossa relação com Deus é totalmente outra, mudou. Sabe por quê? Porque agora o amor de Cristo constrange e motiva a nossa vida. E é esse amor que é resultado ativo da graça de Deus na nossa vida. E ele está olhando e dizendo: a graça de Deus me basta. Meu irmão, estar em Cristo Jesus significa ter uma íntima comunhão com o Senhor e Salvador. E não mais servir a si próprio, mas seguir a Cristo e responder à lei do amor para com Deus e com o seu próximo. Coloca isso no seu coração, criatura. Nós não servimos a nós mesmos, é esse Deus maravilhoso. O amor dele nos constrange. Gente boa, você está com essa frescura no coração de falar assim: eu não perdoo. Então você não conheceu Cristo, só pode. E você me perdoa quando eu falo frescura, porque é frescura, porque se a gente for para as Escrituras e começar a ler a palavra de Deus, começar a ter um relacionamento com Cristo, começar a orar, começar a gastar tempo de oração, para rasgar o coração diante de Deus, chegar e falar: Deus, eu tenho uma dificuldade com aquela pessoa, isso está errado, me ajuda. Deus quebranta o nosso ser, e Ele move o nosso coração ao perdão, porque Ele nos perdoou. Terceiro e último lugar para você depois ir para sua casa, ou não sei se vai ter comida também, porque crente gosta de comida. Terceira coisa, tudo provém de Deus. Versículo 18. Gente boa, para de olhar para a crise, olha para Deus. Para de olhar para a dificuldade e olha para Deus. No verso 18, Paulo está declarando que tudo provém de Deus e nada provém do homem. Ele está falando aqui, querido, da doutrina, da graça soberana de Deus, da maravilhosa providência de Deus na vida das pessoas. E por que ele está fazendo isso? Sabe por quê, querido? Porque não haveria vida, não haveria salvação, se Deus não nos concedesse. Como é o Deus que provê também fisicamente na sua vida, materialmente na sua vida. Paulo então está reafirmando aqui a sua declaração acerca da graça de Deus. E ele está dizendo: olha, por meio de Cristo Ele nos deu. Paulo está mostrando que dar aqui é um ato maravilhoso da graça de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo não vendeu o seu ministério, mas Cristo, Ele nos deu o seu ministério. E ministério aqui quer dizer serviço. E serviço significa uma tarefa a fazer. Nós temos uma tarefa a fazer. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, e aquele que crê, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine. Você tem feito isso, criatura? Você tem servido? É isso que ele está falando, nós temos a tarefa a fazer. E qual era essa tarefa? Olha o verso 20 aí. Paulo fala da tarefa da reconciliação.
E é por isso que Paulo está falando aqui que nós somos embaixadores. Eu e você, nós somos chamados, nós somos enviados a representar aquele que nos enviou. E quem nos enviou é o Senhor que nos salvou. Isso é digno, cara. O que Paulo aqui está mostrando, querido, é que a dignidade do embaixador não está nele, mas naquele que o enviou. Eu olho isso aqui, eu fico maravilhado, sabe? Eu falo, rapaz, que não posso ficar reclamando da vida. Não posso achar que eu sou alguma coisa, porque o embaixador aqui não é nada. A importância não está no embaixador, a importância está naquele que o enviou. Então deixa eu falar para você que está sentado aqui. Você tem que vir na igreja para ouvir a mensagem de reconciliação, não para ouvir o pregador. Tem uns caboclos que é interessante, o cara fala, não, eu gosto de ouvir o Hernandes. Eu já gosto do Drama Teológico, eu gosto do Nicodemos. Pois é, infeliz. Mas quem vai fazer o seu funeral é nós. Tá? Pensa aí. Na hora que o pau torar de madrugada na sua casa, é nós que tem que acordar e ir lá. Não é no Hernandes não, viu? Estou falando para você não ouvir não, parceiro. Continua ouvindo. Tá? Mas você tem que aprender a ouvir a palavra e não o pregador. Então Paulo está falando isso daqui. Paulo está falando que nós somos enviados ao mundo como representantes de Cristo. Ele está ensinando a gente que não somos nós, mas quem nos enviou que é importante. Aponta para Cristo. Mostra Cristo. É Cristo que é o centro, como o Fran disse agora há pouco aqui. Então, se nós somos, queridos, enviados por Cristo, significa que nós somos cooperadores dele. É por isso que no capítulo 6, versículo 1, Paulo vai mostrar aqui que Deus, no seu amor, na sua misericórdia infinita, Ele sabe muito bem que Ele não necessita do auxílio humano para nada. Mas é bacana isso aqui, porque Ele permite a mim e a você ajudá-lo. Eu gosto de usar a seguinte ilustração. Imagina você, pai que está aqui, de repente a sua esposa fala, ó, queimou a luz da sala lá, tem que trocar. Aí você vai lá, você pega a escada, coloca lá, vai lá, pega a luz nova, coloca ali, aí você sobe para tirar a luz lá. Aí você está lá em cima, seu filho chega, sua filha, e fala, papai, o que você está fazendo? Você fala, estou trocando a luz aqui, ó. Aí eu posso ajudar? Aí você fala assim, pode. Pega aí a lâmpada nova aqui e dá para o papai. Aí você desce um pouquinho a escada, pega a lâmpada nova, sobe lá e coloca. Fala, meu filho, agora vai ali e liga para a gente ver se deu certo. Aí o menino vai lá e liga. Aí ele sai, todo feliz, dizendo, mamãe, mamãe, eu e o papai trocamos a lâmpada. É assim que Deus faz com a gente, querido. É desse jeito. Deus, Ele não necessita da nossa ajuda, mas Ele permite que eu e você o ajude. Isso é graça. É por isso que a graça de Deus vem até nós de maneira maravilhosa e nos dá esse privilégio de nós participarmos dessa obra maravilhosa, querido, que não é nossa, mas é de Deus, a obra da reconciliação. Querido, Deus não precisa da nossa ajuda, mas Ele permite que eu e você o ajude, porque Ele quer nos ensinar a fazer uma coisa, Ele quer nos ensinar a servir. Ele está nos ensinando a servir, a sermos úteis, a sermos seus filhos. Então, o que é que motiva o nosso irmão Paulo aqui a continuar a sua caminhada e saber que tudo provém de Deus? Capítulo 6, verso 3. Ele fala que nós não podemos andar em escândalo, pois tudo o que somos e o que temos pertence a quem? A Deus, a Cristo. Então, meu irmão, o que motiva aqui o coração do apóstolo, o que tem que motivar o meu e o seu coração a vivermos para Cristo, é simplesmente a graça de Deus. Eu quero concluir então. Ô varão, aquela música vai sair? Então chega aqui, já aproveita aqui para não ganhar tempo, porque eu já estourei o tempo, o Petrônio vai ficar bravo comigo, mas eu vou embora amanhã cedo, então vai, problema dele. Vamos lá então. Não terminando aqui. Eu quero falar para você que aquilo que motivou Paulo tem que ser também a nossa motivação.
Querido, nós sabemos que a graça de Deus, como nós lemos a Escritura, basta na nossa vida. A gente não precisa de mais nada. Depois você dá uma lida no livro inteiro de Paulo, a igreja de Colossos. A suficiência em Cristo. Cristo basta. Por isso, querido, como um bom reformado, o Cício está lá no fundo, que é mais ou menos reformado, mas vamos lá. João Calvino, ele tem um logo, eu gosto de usar assim, é um logo, uma fala marcante, que ele diz assim, olha, que a gente possa oferecer o nosso coração ao Senhor, a esse Deus maravilhoso, com prontidão e com sinceridade, descansando assim na sua maravilhosa e soberana graça. A gente tem que oferecer o nosso coração ao Senhor. Simon fez isso. Eu quero terminar com 2 textos. Convido você a abrir. Vamos aí no capítulo 6, do verso 4 ao verso 10. 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 4 ao versículo 10. Ô, gente boa, você vai falar assim, rapaz, eu estou passando por tanta luta, pastor, se eu soubesse, sei. A gente passa mesmo, tem tempo que o trem é tocha mesmo. Mas vamos lá. Essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. E eu quero terminar com ela e com a outra. 2 Coríntios capítulo 6, verso 4 ao 10. O texto bíblico diz assim: pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus. Aí ele começa. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos como os castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Graça de Deus. A graça de Deus nos motiva, querido. Sabe por quê? Porque o que nós somos, o que nós temos, o que a gente pode ser, só acontece por causa dessa graça maravilhosa de Deus. Por isso, querido, nessa noite, se você ainda não entendeu o amor de Cristo, e você é apenas um amigo do Evangelho, fala para o Senhor: Senhor, muda a minha história, muda o meu coração, converta o meu coração ao Senhor. Porque Paulo ele vai concluir esse tema alertando para a gente de 2 perigos. O primeiro perigo, querido, é o perigo de receber a graça de Deus em vão. Lá no capítulo 6, versículo 1, ele fala. Ele está falando, olha, você sabe da morte de Cristo, ao seu favor, e você está desprezando essa oferta. Você não está dando moral, e você está esquecendo que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, do juízo. Ele está falando para a gente que receber a graça de Deus em vão, querido, é rejeitar a oferta da reconciliação. É escarnecer da graça, e tem muita gente escarnecendo da graça. E muitas vezes a pessoa está dentro da própria igreja, ela está escarnecendo. Querida, é fazer pouco caso do amor de Deus, é virar as costas para Deus. O segundo perigo que ele fala é de adiar a decisão, verso 2, capítulo 6, nos mostra isso. Então eu quero falar que hoje é o dia oportuno para você se reconciliar com Deus. Talvez você está distante, gente boa, dos caminhos eternos de Deus, brigando. Para que isso? Não precisa disso não. Mas eu quero falar que a porta da graça está aberta. E hoje é dia de você se reconciliar com Deus, com a pessoa de Cristo. Amanhã pode ser tarde, gente boa. Isaías 55 fala: buscar o Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto está perto. Ah, pastor, essa conversa eu ouço direto. 62 pessoas ouviram essa conversa. Subiram no avião e não voltaram. A gente não sabe, querido. Não brinca com as coisas eternas. Leva a sério. Mas ele fala que o amor de Cristo
nos chama a descansar nele. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 5 ao verso 6, mostra isso para a gente, quando Paulo, ele diz da seguinte maneira: olha, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Descansa, porque você que é crente em Cristo Jesus, você nunca está só, porque o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Você não está só. Agora deixa eu falar um negócio para você, querido. É difícil passar pelas dificuldades, não é? É ou não é? Tem dia que é difícil, não é? Agora tem dia que é difícil e a gente precisa conversar. Então deixa eu te dar uma dica. Tenha parceiro de oração na sua vida. Tenha gente para você abrir o coração. Tenha. Eu tenho um aqui, ó. Está ali atrás. O reverendo Hélito Baianinho é meu amigo de oração, companheiro de oração, que eu abro o coração. Um dia que eu estava assim, mas numa angústia, rapaz, num trem doido. Estava difícil, o trem estava pesado. Tratamento da hanseníase pesado, um monte de coisa dando errado, um trem assim. Liguei para ele dentro do carro. Falei, Baiano, estou precisando conversar. E comecei a chorar. Ele só ouviu. Falou, mano, calma aí. E orou. O dia foi outro, velho. A gente precisa de parceiro de oração para abrir o coração. A gente precisa de gente que nos leva mais perto de Deus, não mais longe. Lembra daqueles amigos lá, aqueles 4 amigos que levou aquele rapaz que não andava para perto de Cristo? A gente precisa de gente que não complica, de gente que facilita. Aqueles meninos lá são gente boa, que lá é para gente aprender, né? Estava dificuldade lá, eles não voltaram para trás, não desistiram. Não, nós queremos que Cristo veja ele. E olha para um lado, olha para o outro, olha para o teto e fala, vai ser lá em cima mesmo. Os caras criaram uma estratégia, foram, para que aquele rapaz tivesse um encontro curador e salvador com Cristo. A gente precisa de gente assim. Eu quero dizer para você também, irmão, que diante do sofrimento, dessa estrada tortuosa da providência de Deus, e é tortuosa, é difícil. Depois você dá uma lida, de Gênesis 37 ao capítulo 50, José do Egito, cara, é fantástico. Seja sincero, você que é o crentão aí, e a crentona, você, no lugar de José, você ia continuar a cabeceira com Deus? Porque você viu o trem, ele fazia o trem certo, o trem levava pancada. Mas é interessante que o capítulo 37 vai falar para a gente assim, ó, Deus era com José, e José era com Deus. Aí que está a diferença. Aí lá, no capítulo 50, no verso 20, ele diz assim, olha, tudo aquilo que vocês fizeram de mal contra mim, moçada, Deus transformou em bem, Deus transformou em graça. A diferença está aí. Então, busque o Senhor, porque a maravilhosa graça de Deus age em mim e em você, e age também através de nós, como instrumentos dessa graça. Deus não chamou para ser instrumento da graça, irmão. Tem dor e sofrimento ali fora. Tem hospital, aqui tem um hospital regional, a gente precisando de visita. Nós temos um ministério lá em Juína, de visitação no hospital. Estou lá no postinho para passar pelo exame lá com a rancinóloga, e de repente eu olho do lado uma mulher com uma das biblinhas que nós confeccionamos, lendo. Comecei a conversar com ela, falei, ei, dona, só ganhou isso aí? Ah, ganhei de um pessoal, de uma igreja que foi lá, visitou meu marido, orou, e eles voltavam, eles perguntavam, eles mandavam mensagem. Está ligado? A palavra de Deus sendo pregada, anunciada. Mas eu falei que ia terminar. Estou terminando. Vamos lá, moçada. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 ao verso 18. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 ao verso 18. Todo pregador deveria acabar dessa maneira com a palavra de Deus. Está difícil, querido? A luta está braba? Tem dia que é tocha, né? Mas olha só o que Deus tem para nós aqui. 2 Coríntios 4, do 7 ao 18. Eu vou ler os ímpares e os irmãos leem um par para dar uma acordada. Beleza? Vamos lá. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder
seja de Deus e não de nós. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E as que não se veem são eternas. Aleluia! Que Deus te dá ainda mais a graça dele.